Deus, Pai querido, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus, Pai, em quem não há variação e nem sombra. Tu és um Deus, Pai, que é soberano, o final quem escreve é o Senhor. Somos gratos, Pai, porque o Senhor enviou o Seu único Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus andou por toda parte fazendo bem, expulsando demônios, cumpriu a missão. Lá na cruz do Calvário Ele disse: Tetelestai, está consumado, está consumado, continua consumado e sempre será consumado, porque o sacrifício de Jesus, Pai, satisfez toda a justiça do Senhor, e o nome de Jesus foi exaltado, Pai, a ponto de que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. O Senhor Jesus, Ele conquistou por exaltação, o Senhor exaltou Ele, o nome que está acima de todo e qualquer nome. E o Senhor Jesus, quando voltou para Ti, Ele rogou ao Senhor para que não nos deixasse órfãos, e o Senhor atendeu o pedido dEle, Pai, e o Senhor enviou para a igreja na terra, o Senhor enviou o Espírito Santo, o Paráclito, e Ele está em nós, e nós conseguimos adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque o Teu Espírito está em nós. Ah, Papai querido, mas também a Tua palavra diz, Pai, ide por todo o mundo e prega o Evangelho a toda a criação, e o Espírito Santo nos capacitou, estando sobre nós, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia e nos confins da terra. E aqui estamos nós, Pai, nos confins da terra, celebrando, adorando e bendizendo o Teu santo nome. Por isso nós queremos aplaudi-lo, Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa noite. O Senhor é digno, Pai. Ei, o Senhor é digno. O Senhor é digno. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Oh. Sabe de uma coisa, Pai, nós Te amamos. Nós Te amamos, Pai. Aleluia. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A todos que nos assistem pelas redes sociais. Está forte a presença de Deus aqui. Podeis assentar, por gentileza. Hoje é uma noite de festa, uma noite de celebração, onde nós celebramos o Senhor Jesus, celebramos o Pai Celestial e o Espírito Santo. Queridos, na igreja existem 3 tipos de pessoas que estão na igreja: os filhinhos, os jovens e os pais. Filhinhos na fé, os jovens e os pais. E eu quero pregar uma série de mensagens falando sobre isso. E hoje eu quero começando a falar para os filhinhos. Aleluia. Embora você tenha 50, 60 anos, embora você já tenha a sua idade, se você aceitou Jesus hoje, você é um filhinho. Ou seja, você nasceu do Espírito. Você pode ter na sua vida, na sua idade cronológica, você pode ter essa idade que você tem, mas na sua idade espiritual, você é um filhinho. Então é para você que eu quero pregar hoje. É uma mensagem bem simples e profunda. O título da minha mensagem é:
o Espírito Santo, o mestre amoroso dos filhinhos. O texto base é João 14, 26. Acompanhe comigo, por gentileza. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Aleluia. Essa palavra que eu quero usar como base. Então muitos cristãos começam a sua jornada, a sua caminhada cristã espiritual como filhinhos na fé. Filhinhos. Em 1 João 2,12, olha o que diz ali. Filhinhos, está aí na Bíblia. Aí, ó. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Então, os pecados dos filhinhos são perdoados por causa do nome do Senhor Jesus. Então, nessa fase inicial, há um grande desejo de conhecer a Deus, mas também muitas dúvidas e desafios. Então, quando as pessoas vêm para a igreja, são filhinhos, aceitaram Jesus, eles têm muitas dúvidas e um desejo muito grande de conhecer a Deus. Por isso eles procuram orar mais, por isso vêm mais no culto. Algumas pessoas falam que é o primeiro amor, só que eu nunca saí do primeiro amor. Aleluia. Vocês estão aí? Então, o Espírito Santo, queridos, o Espírito Santo é o nosso mestre, Consolador, e aquele que fortalece nossa caminhada. Nós pregamos o ano passado, o ano retrasado, muitas mensagens sobre a graça do Senhor. Só que não tem como você viver a graça sem o Espírito da graça. E o Espírito da graça é o que eu estou falando sobre ele hoje, o Espírito dos filhinhos, o mestre amoroso dos filhinhos. Então, sem o Espírito Santo, nós não entenderemos a palavra de Deus. Então, hoje, querido, em Efésios 3,16, nós vamos ver o que está escrito e veremos que o Espírito Santo, como que ele age na nossa vida como filhinhos, guiando-nos nos primeiros passos, como se fôssemos crianças pequenas, sendo guiados por ele. Então vamos ver em João 3,16, Efésios 3,16, diz assim: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Então, quando a pessoa recebe a Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele entra, está no íntimo de cada uma pessoa. Nós estamos em várias pessoas aqui. O Espírito Santo, ele habita peculiarmente em cada pessoa. O Espírito Santo, ele habita em mim como se fosse a única pessoa. O Espírito Santo habita em você como se você fosse a única pessoa. Por isso que a Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós. Por isso que quando você vai cumprimentar alguém que é cristão, é o Espírito Santo na vida de uma pessoa cumprimentando o Espírito Santo na vida de outra pessoa, de tanto que ele é exclusivo para você. O primeiro ponto é: o Espírito Santo ensina os filhinhos. Tem filhinhos aqui? Às vezes o pastor prega uma mensagem bem complexa que é para os pais, que eu vou pregar depois para os pais, aí os filhinhos não entendem nada. Agora os pais ficam esperando alguma coisa, hoje é só para os filhinhos. Olha lá, vamos lá ver o texto. Olha os textos. Os textos, por favor. Na sequência aí, João 14, 26, 1 Coríntios 2, 12. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Deixa eu fazer uma prévia aqui para os empresários amanhã aqui já. Então, olha que interessante. Então, dentro da igreja, do corpo de Cristo, existem cadeiras específicas. O Pai tem uma cadeira específica, o Filho, que é Jesus, tem uma cadeira específica, e o Espírito Santo, ele tem uma cadeira específica. Então o Espírito Santo, ele tem uma função no corpo, ele administra os dons espirituais. Jesus Cristo, nessa outra cadeira, administra os dons ministeriais, e o Pai Celestial administra os dons operacionais. Então, olha só que interessante isso aqui. E a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo, uma das funções dele é consolar.
Então, meu irmão, aquele dia que você não está bem, saiba, dentro de você existe um consolador. Você pode dizer: Espírito Santo, me consola, eu não estou bem, eu estou sentindo uma angústia, eu estou sentindo peso. E o Espírito Santo, como filhinho, com você como filhinho, o Espírito Santo, ele vai te consolar. Olha lá, e ele vai ensinar você. Então, quando você não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda, Espírito Santo, o que eu faço? Irmãos, até hoje, eu vou fazer café, eu falo: Espírito Santo, quantas de pó, quantas de açúcar na água? eu vou caminhar, eu vou viajar, Espírito Santo, nós vamos por qual estrada? Ele vai ensinar. O Espírito Santo sabe tudo. Olha lá. Ele vai lembrar vocês tudo que eu disse. Ou seja, a cadeira do Espírito Santo, ela presta conta para a cadeira de Jesus. Olha o que Jesus está falando: o Espírito Santo vai lembrar você tudo que eu falei. Então o Espírito Santo, ele presta conta para Jesus. Ei, você empresário, as cadeiras estão organizadas na sua empresa? Quem presta conta para quem? Vocês estão aí? Olha o segundo texto. E nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então entenda, existe um Espírito do mundo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então tudo aquilo que Jesus conquistou pela graça de Deus, lá na cruz do Calvário para nós, olha lá o que vai acontecer. O Espírito Santo que está em nós, ele vai nos dar conhecimento daquilo que Jesus já nos deu. Então é o Espírito Santo que nos ajuda a alcançar aquilo que Jesus já nos deu. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Querido, quando você está ouvindo uma mensagem dessa, é para os filhinhos, é quem está começando a fé agora. Aleluia. Eu estou dizendo que ele te ensina. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, o Espírito Santo vai guiar você tanto no presente quanto no futuro pela palavra. Ele é a luz que vai guiar você pela palavra de Deus. O Espírito Santo é o nosso mestre. Assim como a criança precisa aprender o alfabeto antes de ler, assim o cristão precisa do ensino do Espírito Santo para crescer na fé. Então, se você não tem fé, você não consegue se relacionar com o Espírito Santo. Ele nos revela a verdade de Deus, nos dá entendimento da Bíblia e nos guia para uma vida correta diante do Senhor. É o Espírito Santo que faz isso. Querido, por isso que muitas pessoas, eles não conseguem crescer. Por quê? Porque eles querem crescer sozinho. Eles ouvem uma mensagem ministrada e eles dizem: eu vou cumprir isso na minha vida. Não, você não consegue cumprir. É só o Espírito Santo para te orientar, para te guiar. Com Ele você pode. Aleluia. Então, se você é novo na fé, peça ao Espírito Santo que lhe ensine a palavra. Espírito Santo, o que o Senhor quis dizer nessa palavra? O que o Senhor está dizendo aqui? Desenvolva o hábito de orar antes de ler a Bíblia, pedindo entendimento espiritual. Espírito Santo, eu vou ler a palavra, me revela o que está aqui nesse versículo. O que o autor quis dizer, queridos? Porque a Bíblia Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo. Mais de 42 homens inspirados, reis, sacerdotes, profetas, eles escreveram a Bíblia. E a Bíblia inspirada quer dizer que eles vão fazendo isso aqui, ó. O que é inspiração? A respiração. Eles vão respirando, porque o Espírito, o fôlego de vida está dentro. Então, ou seja, o Espírito Santo fez parte daquilo ali. Então, o único livro que você lê, que o autor está presente, é a Bíblia. Porque você está lendo e ele está ali. Não, olha, se você dá a liberdade para ele, ele vai te orientar na Bíblia. Você vai começar a compreender a palavra de Deus. Então, amados, desenvolva o hábito de orar antes de ler a Bíblia. Imagine uma criança aprendendo a andar de bicicleta. No começo ela precisa de rodinhas, de apoio de um adulto. Então o Espírito Santo é o adulto aqui. O Espírito Santo é como se fosse esse adulto, nos guiando até termos equilíbrio espiritual.
O Espírito Santo quer nos levar-nos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Para isso nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Então, segundo ponto dessa mensagem: o Espírito Santo consola os filhinhos. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, João 14:6, Isaías 41:10, Salmo 23:4. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então, se você não aprendeu isso que eu vou falar agora, permita-se entender isso e aprender isso. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em você para sempre. Pastor, quando eu erro ele sai? Não. Tem gente que acha que o Espírito Santo fica entrando e saindo dele. Não, irmão. Se você aceitou Jesus, ele vai ficar com você para sempre. Pastor, quando que o Espírito Santo sai? Quando você nega Cristo, aí ele sai. Aí você está no inferno. Alô? Então, o Espírito Santo está conosco para sempre. Quando nós erramos, já tendo o Espírito Santo não nos condena. O Espírito Santo nos convence da justiça. O Espírito Santo convence o crente da justiça. Diga comigo, o Espírito Santo, ele convence o crente da justiça. Então, quando você erra, o Espírito Santo não aponta para você e diz: você errou aqui, aqui, ali, ali. Não, o Espírito Santo fala assim: lembra que Jesus morreu por você, lembra-se que o sangue de Jesus pagou todos os seus pecados, lembra que os seus pecados foram todos perdoados, lembra que os seus pecados foram remidos, ou seja, toda a culpa foi tirada. Lembre-se que você é filho amado de Deus, lembre-se que o seu nome está escrito no livro da vida, você foi convencido da justiça. É assim que o Espírito Santo faz, ele te convence da justiça, quem você é. Aleluia, aleluia. Pastor, quem? Por que alguns irmãos nos acusam? É outro espírito aí, irmão, não é o Espírito Santo. Você está aí ou não? Então, nós temos aqui o Espírito Santo nos guiando. Então, ele nos consola. Ele nos consola. Quando você erra, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, uma revelação profunda. O Espírito Santo, ele te tira de qualquer buraco. Qualquer buraco que você cair, ele te tira. Pastor, por que eu estou no buraco há tanto tempo e ele não me tirou? Porque você não sabia dessa verdade, agora você está sabendo. Olha lá, o outro texto, por favor. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Quem fez isso? Essa profecia de Isaías, quem faz isso na vida do crente se chama o Espírito Santo de Deus, que consola os filhinhos. Então o que o Espírito Santo está fazendo em você? Está te consolando. Que jeito? Não tenha medo. Ele está tirando todo o medo. Não fique com medo. Olha lá, não fique com medo. Por quê? Porque eu sou o seu Deus. Por quê? Porque eu lhe dou força. Sim, eu lhe ajudo. Sim, eu o seguro com a mão. Meu Deus. Olha o próximo texto. Ainda que eu ande, não está dizendo que você vá andar, está dizendo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O Espírito Santo está conosco, nos consolando. Ainda que passemos por lutas, por dificuldades, ele está ali consolando os filhinhos. Deixa eu contar um segredo dos bastidores meu. Quantas vezes eu falei assim: Espírito Santo, eu preciso de um abraço. Espírito Santo, eu quero chorar um pouco hoje. Hoje eu estou pregando para os filhinhos. Falei, eu quero chorar um pouco hoje, estou com vontade de chorar. Vocês estão aí? Espírito Santo, Espírito Santo. Muitos filhinhos na fé passam por momentos de insegurança, medo e dúvida. O Espírito Santo é o consolador,
aquele que nos dá paz e segurança. Ele nos lembra que Deus nunca nos abandona e nos fortalece com a sua presença. O Espírito Santo nunca nos abandona, irmãos. Nos momentos de medo e dúvida, peça ao Espírito Santo que lhes encha de paz interior. Queridos, por que encher de paz interior? Porque se nós temos a paz, nós conseguimos tomar decisões espirituais. Sem paz, nós tomamos decisões carnais, nós tomamos decisões naturais, e as consequências também são carnais e naturais. Então, a paz que o Espírito Santo dá, foi a que Jesus conquistou para nós, porque Jesus é o príncipe da paz. Então, amados, memorize versículos de consolo, para lembrar no tempo das dificuldades. Por quê? Porque o Espírito Santo vai lembrar você aquilo que você ouviu de Jesus. Então, por exemplo, se você está passando por uma luta espiritual, lembre o que a palavra diz: nenhuma arma forjada contra a minha vida prospera. Toda língua que se levantou contra mim em juízo será condenada. Quando você tiver expectativas que parece que está frustrada, lembre-se, o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. Quando você achar que a viola quebrou, que tudo acabou, que a porca torceu o rabo, os ditados populares de derrota, saiba, o Espírito Santo está ali com você para te consolar. Isaías teve essa revelação dele e diz assim: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Pastor, o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que você vai ter lutas de todo tipo na vida. Só que não é para você olhar para as lutas, é para você olhar para quem está passando com você. Se a Bíblia está dizendo que o fogo não vai te queimar, que o rio não vai te submergir e que a água não vai te afogar, por que você fica olhando para a água? Por que você fica olhando para o fogo? Por que você fica olhando para o rio e esquece de olhar para Jesus? E quem manifesta a presença de Jesus é o Espírito Santo. Aleluia. Às vezes tem muitas pessoas que têm dúvida: eu quero uma igreja pentecostal, onde as pessoas giram no Espírito Santo. Irmão, deixa eu ensinar algo para você. Unção e poder é manifestado pelo Espírito Santo, mas é manifestado para abrir porta onde não tem, para quebrar barreiras, os ferrolhos de porta. Mas quando vem a presença de Deus, o poder do Espírito Santo não muda você interiormente. Ele abre portas onde não tem. Ele quebra os ferrolhos, ele liberta as pessoas, e a pessoa se alegra no Senhor, está tudo certo. Mas a presença de Deus, que é quietinho, do jeito que nós estamos aqui, presença de Deus, ela vai tocando lá no seu interior e vai mudando de dentro para fora, e você vai se tornando outra pessoa só de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então, amados, memorize versículos. Quais são os 10 versículos, os 15 versículos que você tem, para que no momento de dificuldade você possa lembrar, o Espírito Santo possa lembrar você? Faça isso. Tem alguns versículos bíblicos. Os filhinhos têm versículos bíblicos. Os filhinhos têm versículos bíblicos no guarda-roupa. Os filhinhos têm versículo bíblico atrás da porta. Os filhinhos têm versículo bíblico na geladeira, porque eles querem ministrar a palavra, eles querem declarar a palavra. Assim como uma mãe abraça o seu filho quando ele chora, o Espírito Santo nos envolve e nos acalma nos momentos difíceis. Terceiro e último ponto: o Espírito Santo fortalece os filhinhos. Atos 1:8, Efésios 3:16 e 2 Timóteo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo em você, ele te consola. Mas existe mais. Nós estamos apenas começando a ministrar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele vem sobre você, ele te dá poder para você testemunhar Jesus aonde quer que você for. Vocês estão aí?
Confins da terra é o Moarama, está ali, ó. Olha lá, confins da terra, o Moarama. Então, amados, o Senhor fortalece os filhinhos. Olha lá. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Meu irmão, você que tem Jesus no teu coração, você nunca está só. Você pode estar aonde você estiver. Eu sou tentado a pregar para os pais, mas hoje eu quero pregar para os filhinhos. Veio aqui algumas coisas para os pais aqui. Deixa eu explicar isso aqui só para você entender o que é pai. Só abrir um parênteses, o que é os pais. Lembra do tabernáculo, lá no Antigo Testamento, o tabernáculo do Senhor? Aonde Moisés entrava na tenda para ficar na presença do Senhor, e Moisés saía, Josué ficava mais 3 dias, e durante 3 dias a unção ficava ali. Então estava só ali no tabernáculo, aquela unção estava no tabernáculo, somente ali, que tinha a presença de Deus. Então, quero que vocês compreendam que agora a presença de Deus, ela está na vida de cada pessoa. Então, agora sua vida é o seu tabernáculo. Então, quer dizer que aqui, ó, se eu ficar aqui, o Espírito Santo está aqui. Se eu vim para cá, o Espírito Santo está aqui. É um tabernáculo móvel. Então eu posso orar assim, ó. Aonde eu for, eu tenho a presença de Deus. Porque agora não é fixo, agora é móvel. Tabernáculo móvel. Os filhos não entenderam agora, né? Só os pais entenderam, tá bom. Vamos lá, 2 Timóteo. Segundo ou primeiro? 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ah, pastor, eu não consigo falar sobre Jesus. É porque você não tem afinidade com o Espírito Santo ainda. Quando você tem afinidade com o Espírito Santo, você fala do amor de Deus para as pessoas. Ah, eu nunca preguei para ninguém. Não precisa pregar, fala do amor de Deus, fala do que Ele fez por você. O Espírito que está em você não é de medo, não é de covarde, é de poder, de amor e moderação. Aleluia. O Espírito Santo nos dá força para superar desafios. Uma palavra que, em relação ao Espírito Santo, que eu sempre falo, uma ilustração, é uma senhora que ela ficou viúva e ela disse: e agora, o que eu vou fazer? O meu esposo que trazia o recurso para casa, ele faleceu. O que eu vou fazer agora? E ela era crente. E aí uma pessoa falou para ela: por que você não pergunta para o Espírito Santo? Aí o Espírito Santo falou para ela assim: você não sabe fazer doce? Então faz doce para vender. Aí ela falou: mas como é que eu vou saber o ponto? Falou: o ponto eu dou. Aí ela estava lá mexendo nas panelas, e a hora que dava o ponto, o Espírito Santo falava assim: agora desliga. Desligou. Ponto, certinho o doce. Os melhores doces eram daquela irmã. E ela criou os filhos, deu faculdade para as filhas, porque ela foi orientada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não deixou ela temer. O Espírito Santo deu ousadia para ela e amou ela e ensinou ela como viver sem o marido. No caso, porque ela tinha ficado viúva. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus é juiz das viúvas. Então, quando se sentir fraco na fé, clame ao Espírito Santo por renovação. Confie que Ele lhe dará ousadia para testemunhar Jesus. Está sentindo fraco? O Espírito Santo me fortalece. Você sabia, irmão? Eu já sou pastor há quase 24 anos. Toda vez que eu vou pregar, eu falo assim: Espírito Santo, me ajuda. Toda vez que eu vou pregar, eu prego na dependência dEle. Espírito Santo, o Senhor vai comigo? Vamos ali pregar? E Ele fala: pode ir. Pode ir que eu estou com você. Aleluia. Então quando eu chego aqui em cima que vocês ficam animados, não é eu não, é Ele. Vocês estão aí? Então uma criança se levanta após cair, porque sabe que alguém está ali para ajudá-la. O Espírito Santo é nosso auxílio em tempos de fraqueza. Em tempos de fraqueza, o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Sabe o que isso significa, amados? Isso significa que quando você cai numa situação ruim, o Espírito Santo, Ele te ajuda. Eu quero terminar com esse testemunho para que vocês possam compreender. Tinha uma irmã, em determinado momento, em alguma cidade, eu não vou falar por ética o lugar,
Mas esse irmão, ele tinha aceitado Jesus, e ele foi pego por salteadores, e lá naquele cativeiro ele estava, sobre mira de armas. Ele lembrou do Espírito Santo, lembrou da esposa que era cristã, e ele disse assim: se eu sair dessa, eu vou me tornar um crente, um cristão. E aí sabe o que aconteceu? Ele saiu, porque o Senhor me deu um sonho, eu orei, e Deus enviou os anjos dele lá e livrou. Ele disse assim: eu vou fazer parte da igreja da minha esposa. E quem contou esse testemunho foi ele mesmo que contou esse testemunho. Então o Espírito Santo consolou ele, aonde que ele estava. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele iria morrer, mas Deus deu livramento para ele. Aonde você estiver, pode aplaudir Jesus. Aonde você estiver, não importa como você está, se você clamar ao Espírito Santo, Ele vai te dar a medida da fé para você receber a Jesus. O Espírito Santo ensina os filhinhos, o Espírito Santo consola os filhinhos, o Espírito Santo fortalece. Então você precisa saber alguma coisa? Pergunte para Ele. Você precisa ser consolado? Me dá um abraço. Fala com o Espírito Santo. Você precisa ser fortalecido? Ele te fortalece. O Espírito Santo é nosso mestre, consolador e fortaleza. Se você é um filhinho na fé, abrace a presença dele em sua vida. Eu quero fazer uma oração, 2 orações eu quero fazer. Coloque-se em pé, por gentileza. Os filhinhos que estão aqui recebem essa palavra? Ele te ama, ele te consola. Diga assim comigo: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor. E enquanto vida tiver, a Ele eu amo, a Ele eu sirvo, amando pessoas e servindo pessoas. Eu recebo, Pai, o perdão de todos os meus pecados. Eu recebo a obra de Cristo na minha vida. Eu recebo, Pai amado, Pai querido, o Teu amor. E eu renuncio a todo mal na minha vida. Desligo a minha alma de todo o meu passado. Tudo aquilo que é meu, que está no meu passado, eu requero agora, em nome de Jesus Cristo. E te peço, Pai, lava no sangue de Jesus e traz purificado para mim tudo aquilo que é do meu passado, que está comigo. Eu entrego agora e despeço em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro que eu recebo a Cristo no meu coração, que eu sou filho amado, perdoado, salvo, em nome de Jesus, amém. Tem alguém